O levantamento também avaliou o cenário da disputa à presidência da República aqui no nosso estado. Os números mostram o presidente Jair Bolsonaro com 47% das intenções de votos para as eleições presidenciais desse ano. Lula aparece em segundo com 30% e Ciro Gomes com 5,7% das intenções. O resultado é da pesquisa estimulada quando o eleitor escolhe entre os nomes apontados. A pesquisa foi feita em todo o Paraná. Na sequência aparecem os pré-candidatos André Janones com 1,4% e Simone Tebet com 1,3%. Os demais candidatos ficaram abaixo de 1%. Já na pesquisa espontânea, quase 43% dos paranaenses ainda não decidiram em quem votar para presidente nas eleições deste ano. 31% afirmaram que vão votar em Jair Bolsonaro e 17,5% em Lula. Os demais candidatos pontuaram abaixo de 1%. Ciro Gomes aparece com 0,9%, aí seguido de Pablo Marçal, Simone Tebet, André Janones, Emael e Felipe Dávila. E outros nomes citados têm 0,3%. A pesquisa foi realizada com 1.540 eleitores pessoalmente em 65 municípios do estado entre os dias 12 e 16 de junho. É uma pesquisa naturalmente muito mais confiável que aquelas feitas por ligação telefônica. É a pesquisa presencial. Também não é um número extraordinário, mas atinge 20% dos municípios do Paraná. Agora eu queria chamar a atenção de vocês e dos nossos ouvintes para o número de pesquisa espontânea para presidente comparativamente aos números para governador. Por exemplo, o Bolsonaro tem mais de 37, 43. Né? 43. Veja que é um número de espontâneo absurdo. O senhor Lula da Silva tem 30 aí? Na espontânea tem 17. 17. Uhum. É tão forte o número de... Perdão, o Bolsonaro tem 31% Sim. na espontânea e o Lula tem 17%, 43% dos paranaenses ainda não sabem em quem votar. 43 também é um número expressivo, 31 é um número altíssimo para espontâneo, 17 é um número tão alto que o governador em exercício do Paraná tem 14. O que está em segundo lugar, que é o senhor Requião, tem 4,25. São números elevadíssimos os dos dois ponteiros para a presidência da República. É cristalização, essa divisão que existe em nossa nação hoje está contribuindo para cristalizar, sedimentar e clarificar a opinião das pessoas em relação ao candidato à presidência da República. Agora, Gê, eu não sei se eu concordo tanto assim que isso vai se manter até a eleição, porque a eleição ela é estimulada. As pessoas vão ter que escolher os nomes que estarão à disposição ali na urna. Então, ela mostra uma foto do momento, que é a polarização, mas à medida que entrarem novos players, as pessoas vão conferir a lista. Eu posso votar em quem? Nesse, naquele outro. Então, é uma foto do momento, mostra a polarização, mas vai mudar muita coisa até as eleições. Agora, me permite chamar a atenção para uma questão. Você conhece pesquisa bem e conhece muito mais o histórico do que eu, inclusive delas, ao longo das últimas eleições. Percebam que as pesquisas sempre mudam depois das convenções. É batata. Escrevam o que eu estou dizendo aqui, vocês vão ver se vai acontecer isso a partir de agosto. Porque os institutos, eles param de brincar, hoje, de servir a narrativas desse ou daquele candidato, e começam a cuidar do quintal. Opa, agora não. Daí vão vir que a desculpa é a seguinte, não, mas é porque agora as pessoas estão preocupadas com a eleição. Não, é porque agora a gente sabe quem está no jogo. Mas vai mudar os números. Pode esperar para ver. Bom. Então esses números aí que mostram o Lula com 702% na frente, eles vão mudar ali na frente. É batata. Bom, eu vivi isso porque participei da eleição anterior aqui no estado do Paraná. Fui candidato, apesar de minha candidatura ter sido vendida e acertada no mercado das pulgas, eu fui candidato e no dia da eleição eu tinha 1 de manhã e terminei o dia com 7. Então houve uma diferença de 600% no dia da eleição. Então quando você diz que há uma tendência de depois... Eles vão acertando, né? Com a realidade. Não, depois é o seguinte, tem aquela que você é lançado pelo partido, coisa que aconteceu comigo, e depois o mercador de pulgas
vai lá no outro lugar e faz um acerto. E aí, realmente, as coisas, quando ficarem mais claras, é evidente que daí ninguém mais pode brincar. Que aí a credibilidade dos institutos, do próprio pleito muda. Né? Mas que eles não têm muito também, né? Tem instituto que deu a Dilma eleita em Minas Gerais, a Manuela Dávila eleita lá no Rio Grande do Sul, e deu ruim, né? Deu ruim, a urna não confirmou. É que de eleição para eleição, realmente nessa agora, eu sou da velha guarda, eu conheci o Datafolha quando confiável. Hoje o Datafolha está no mesmo patamar do jornal, né? Credibilidade zero. Eu conheci o Ibope do Montenegro, em quem ninguém nunca confiou. Ele foi presidente do Botafogo, foi banido do futebol. E o futebol não é lugar de gente assim muito, né, e tal. Mas o Montenegro foi banido do futebol. Não fale mal do Fogão aqui nesse rádio jornal hoje, Book. Por quê? Porque você está falando, não é porque o Fogão teve o Montenegro como presidente que você tem que jogar a história toda fora. Mas eu não estou jogando a história, estou então, dizendo que o cidadão Montenegro nós foi temos banido. Um botafoguense aqui entre nós. Peraí, o Botafogo teve Manga, Zagallo, Newton Santos, Garrincha, teve Paulo Valentim e teve o grande jogador de futebol do Paraná, o maior ídolo do Atlético Paranaense, aquele clube em que a camisa só se veste por amor, meu grande e maior adversário, né? O Atlético Paranaense. O Botafogo teve Barcímio Sicupira Júnior, o maior artilheiro da história do Atlético. É isso, então vamos em frente, mas é importante só pontuar isso. O nosso público gosta muito de acompanhar pesquisas, esse universo político. Os números vão mudar. E para todo mundo. Quem tá na frente pode cair, quem tá embaixo sobe, porque aí os institutos começam a mostrar a verdade. Agora, eles estão jogando com a narrativa, porque influencia sim pesquisa. Você pode gostar ou não, mas uma população compra pesquisa sim, e tem a coisa do voto útil no Brasil, que é uma cultura que não muda. Mas quando passarem as convenções, hoje, que daí vai ficando mais perto da mentira ser revelada, aí eles começam a acertar os números. Nós calibramos a pesquisa. Eu vou falar aqui, o Escola sabe bem. Nós consolidamos os dados. Como eu tenho ódio dessa palavra, nós consolidamos os dados. Os dados são os dados. Daí, o que eles fazem? Eles mexem nos números e falam, não, agora consolidamos. Enfim, mas esse universo de números de pesquisas, mas é isso. Essa expressão, inclusive, de consolidamos os dados, usava muito no passado. Hoje eles até acho que mudaram, usaram um artifício ali, um sinônimo. Mas deixa eu só falar um negócio aqui que é para vocês responderem, inclusive. O Vinícius Brião, ainda em relação às pesquisas, diz na nossa live o seguinte: Requião foi 3 vezes governador e não valeu por um mandato. Foi o pior mandato da história. Só que aí o Rafael Tio Valeta complementa esse comentário dizendo o seguinte: agora que não mais os pedágios, qual seria a proposta de Requião para o Paraná? E o Paulo Eduardo de Melo Paris diz o seguinte: se fosse pelo Ibope, hoje nós teríamos Requião e Beto Richa como senadores, só para lembrar. Não há dúvida que todos os 3 ouvintes têm sua parcela de razão. Mas apesar deles terem razão, etc., nós também não podemos desconstruir o fato de que o governador, ex-governador Roberto Requião, ganhou 3 eleições como candidato ao governo, foi eleito prefeito de Curitiba, foi eleito deputado estadual e foi 2 vezes eleito senador. E o Requião tem uma capacidade ele parece uma águia. Aliás, ele age como uma águia, né? Porque ele é um predador. Mas o Requião, ele se reconstrói. Ele apanha, você pensa que morreu e de repente ele revive. Agora, eu acho 17 para o Luiz Inácio muito. No Paraná, né? Que é um estado tido como conservador. Agora, sabe veja... por quê, Mark? Eu descobri que, pelas últimas manifestações de Lula da Silva, descobri que ele é um adorador de sorvete. Ele gosta imensamente de sorvete. Eu não sabia disso. Eu sabia que ele gostava do Maúca e tal. Mas sorvete para mim é novidade. Mas eu vi uma entrevista dele, deram-lhe um sorvete e ele começou a usufruir do sorvete, pum, na testa. Então ele está dando com o sorvete na testa e não é possível, e continua com esse índice elevado, eu não entendo. Agora, o ouvinte Paulo Eduardo ali
Só não tá certo não, Paulo. É o que eu disse aqui, eles acertam depois os números. O último Ibope antes da eleição passada deu Ouro Visto, Guimarães eleito, por exemplo. Aquela pesquisa de véspera, do sábado antes da eleição. Então, quando eles veem que deu ruim, eles vão acertando os números. Eles consolidam dados, eles acertam a amostra e vão te contar uma história aí qualquer. Mas as pesquisas têm, sim, servido apenas a narrativas e não refletem o que a gente vê nas ruas. E isso é uma pena, porque são instrumentos importantíssimos, né, para que a gente possa avaliar a sociedade. Aliás, na campanha passada, erramos todos, os que gostam de política, que opinam e que participam dos episódios, porque analisamos com pouca profundidade o Senado. E agora, outra vez, eu estou vendo o seguinte: cadê as pesquisas para os senatos consultes? Seria importante que as pesquisas estivessem também acessíveis à população. É isso, vamos ver como é que elas vão aparecer daqui a pouco. E é importante também que os segmentos, os veículos, as entidades comprem essas pesquisas. As pesquisas são compradas geralmente pelas confederações, pelos veículos de comunicação. Então é importante também que agite-se o cenário trazendo esses números à tona. Agora 4h24, vamos falar com os ouvintes, Escola? Vamos lá, eu estava ouvindo aqui e lendo